Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista especializada no mercado de seguros, há mais de 20 anos, e esse é o Segbox Insights, um espaço para entender como o mercado de seguros se comunica, vende, inova e se aproxima das novas expectativas do consumidor. No episódio de hoje, vamos falar sobre um desafio que o mercado financeiro e de seguros ainda está aprendendo a enfrentar: como conversar com a geração Z sobre futuro, planejamento, previdência. Estamos falando de um público que cresceu em um ambiente digital acelerado, com excesso de informação, novas relações de trabalho e uma lógica de consumo completamente diferente das gerações anteriores, né? E ao mesmo tempo, existe uma contradição interessante. Nunca se falou tanto sobre liberdade financeira, independência e qualidade de vida, mas ainda existe muita dificuldade em transformar isso em planejamento de longo prazo. Então a pergunta é: como tornar previdência, proteção e construção de patrimônio temas relevantes para uma geração que vive o presente de forma tão intensa? Para essa conversa, eu recebo Nicolas Frajoff, diretor e cofundador da Stay, que é uma empresa focada em previdência privada para o público jovem. Nicolas, seja muito bem-vindo ao Segbox Insights. Se você quiser deixar alguma mensagem inicial para quem está nos ouvindo, fica à vontade. Oi, Thaís, boa tarde. Super prazer estar aqui com vocês. Vocês são referência aqui na questão de seguros, trazer uma forma moderna e simples. E eu, É. como cofundador da Seida, a gente acredita muito em simplificar o mercado de seguros, né? Acho que não podia estar em melhor companhia do que com vocês. Ah, legal. Muito bem. Nicolas, para começar, quando vocês criaram a Stay, qual era a principal percepção sobre a relação dos jovens com a previdência privada? Bom, a gente criou a Stay já tem uns 3 anos, e a gente parte de um princípio que a gente está tentando resolver de uma das maiores dores do Brasil, vamos dizer assim, né? E o Brasil tem um problemaço chamado previdência social, que as pessoas nem sabem, mas todo mundo sabe, né, mas não sabem da gravidade e da urgência desse problema. É que quando você pergunta na rua, já não tem uma certeza tão grande de que quando chegar a hora de todo mundo se aposentar, vai ter uma ajuda ou um suporte vindo do governo, né, que é o tal do INSS. A Então conta isso não já é fecha. sabido. Exato, a conta acabando fechando. Então isso todo mundo acho que já sabe, assim, você tem uma alta percepção que a gente fala, né, as pessoas Tá. sabem desse problema. Mas aí quando você vai perguntar o que que você está fazendo para mudar esse problema ou para mudar esse problema quando ele te afetar? Nada. Nada, né. Por quê? Porque a gente como ser humano tem uma grande dificuldade, a gente é uma máquina de gratificação e prazer fácil. A gente é preguiçoso, né. Se a gente gostasse de vida dura, a gente ainda estava nas cavernas, né. A gente Sim. vive em cidades, a gente se especializou, a gente faz o que que a gente gosta, o que que a gente é bom, né. E esse fenômeno se chama inércia, né. A gente tem muita dificuldade em começar a fazer ou fazer uma mudança. Então a gente tem muita facilidade em gastar, em ter prazer, etcétera. Então investir é contraintuitivo na gente como animal, né, o nosso cérebro que ainda tem uma parte do passado. Então a gente tem que fazer muito esforço hoje na hora de investir, ou pensar em abrir mão do prazer agora para ter um prazer lá na frente, né. E quando a gente fala de previdência, a gente brinca que nem todo mundo sai da cama e hoje fala: "Hoje eu vou abrir uma previdência, hoje eu vou investir", né. É. Mas a verdade é que ele é a resolução, é um produto excelente, mas que foi muito mal aproveitado. Por quê? Porque tem uma percepção ruim, que é um produto antiquado, o marketing dele é sempre relacionado a seu final da vida, ele é um tema que parece ser espinhoso, com palavras complexas. Então, esse ato importante de agir ou de fazer a mudança, como ele tem uma percepção de ser complexo, a pessoa sempre fala: "Ah, eu faço para depois", né. E É. quando você faz Fim para da vida, depois, né, você vai adiar. O momento exato. agora. O problema é que você perdeu, às vezes, meses, anos, décadas, ganhando a melhor coisa do mundo, são o tal dos juros compostos, né. A gente até brinca que os juros compostos é a força mais forte da natureza. Então o que a gente vê com os mais jovens é que essa consciência acaba vindo lá na frente, nos seus 30 quando você começa a ter um filho, ou seus 40 até seus 50 quando falta pouco para você se aposentar, você fala: "Ih, não tenho uma reserva". É. Então o que que a Stay nasce? A Stay nasce para resolver esse problema que é a tal da previdência, e com um diagnóstico que o grande problema é a complexidade de investir e a complexidade de se entender previdência.
Então a gente nasce para simplificar esse produto, né. E o jeito mais fácil de você investir é estando se você tem uma trabalha numa empresa formal, né, isso como um benefício, que é muito comum lá fora. Então lá nos Estados Unidos, por exemplo, grande parte das empresas oferecem previdência privada. E aí você já nem precisa pensar, porque já é descontado diretamente do seu salário. E aí aqui a gente acaba com o problema que eu falei que é da inércia. Como você não precisa pensar, você primeiro investe e depois vive a sua vida. Então a Sim. Stay nasce para trazer esse modelo que é super comum lá fora, principalmente nos Estados Unidos, para o Brasil, que é ter previdência privada como, um benefício e também com a missão de simplificar, que a gente pode desenvolver, é a mensagem para os mais jovens, né, eles só tomam consciência disso lá na frente. Perfeito. Então, existe uma dificuldade, né, na verdade real da geração Z em pensar no longo prazo, ou o mercado tradicional é que ainda não aprendeu também a conversar com esse público? Exato. E eu acho que aí é um excelente ponto que você trouxe. Eu não gosto de culpar a geração Z, porque muita gente fala: "Ah, a geração Z não tem problema com trabalho, com comprometimento, ou não pensa nisso, só pensa no agora". Eu não acho, acho que o ser humano em geral pensa assim. O que mudou foi a linguagem e a forma, né. Eu vou te dar um exemplo. A gente quando vai fazer o que a gente chama de onboarding, né, quando a gente apresenta as TI nas empresas, a gente vai lá e pergunta a gente vai numa empresa e fala: "Ó, essa aqui é a ST, essa aqui é a previdência". Uma das coisas que eu adoro fazer é perguntar qual o sonho das pessoas. Pois se você parar para pensar, previdência e investimento é você abrindo mão do agora, para lá na frente, corrigido pelos juros, realizar um sonho, né. Porque não é poupar para poupar, você vai investir em alguma coisa. E previdência é o jeito fácil de acumular para realizar. Eu pergunto: "Ah, Thaís, qual que é seu sonho?". Vamos lá, Thaís, fazer agora o outro papel. Me diz aí, qual que é o seu sonho? Puxa, não, eu consegui uma casa, né, que era uma coisa que era o meu grande sonho, né, mas muitas pessoas vão querer. E eu acho que é isso, é ter um dinheiro para poder descansar, parar quando Exato. estiver mais velha. É. Então, Thaís, você acabou de responder que nem uma geração Z, que é todo mundo me fala quando é geração Z: "Eu quero liberdade financeira". É, O que que é liberdade financeira? É previdência. sei. Então tá vendo como só o nome muda, mas o modelo e o produto é o mesmo? Mas tá numa linguagem, né, tá conversando com o Então é público. A geração Z, só para ficar claro, que faixa etária hoje? pô, a geração Z eu não sei de cabeça, mas é entre Tá, os 18 e 20 alguma coisa, né. tá bom, são esses novinhos ali que estão começando, né, se Exato. formando, E começando e numa e meu profissão. exato. E meu ponto é esse, e a nossa conversão aqui na Stage de previdência é igual independentemente da idade. Por quê? Porque a gente simplificou a mensagem. Então, apesar da gente estar num produto de seguros, que já tem uma associação de ser uma coisa um pouco mais quadrada, Sim. apesar de a gente estar falando de previdência, que sempre tem uma conotação que a gente brinca que até cheira a naftalina, só de você mudar a forma como você se comunica, você de fato é Muda. capaz É. de ter uma conversa boa. Por quê? Porque a gente fala de sonho, a gente fala de liberdade financeira, a gente não tem nenhum asterisco, a gente simplificou a linguagem, a gente não usa termo técnico. Então eu acho que muita Certeza, gente previdência, é. exato. A gente brinca que até a gente fazia até dó em chamar de previdência, então a gente fala que as tem. Então acho que Muito aqui é mais sobre inovação de produto, às vezes inovação da forma, né. Eu tinha até uma pergunta ali falando, né, justamente falando que durante muito tempo a previdência foi comunicada de uma forma excessivamente técnica, distante, até meio cinza, assim, meio nebulosa, né. E o mercado errou nessa conversa justamente nisso, de colocar termos técnicos, de não se aproximar? Exato. A gente acha que ele errou de 2 formas, tá, então vou Tá, falar um pouquinho mais da mensagem, um pouquinho mais da tecnologia. Então, na mensagem, então, para pensar, como é que você entra num site de um produto de previdência. Você vai lá ver alguém andando mais velho na praia, você vai sim. lá ver alguém pensando meio triste sobre a vida, né. E aí É, e a geração Z, que é jovem ainda, ela não consegue se conectar. Quando você não se conecta, você não gera desejo e você fala: "Isso é para mim", abandona. É, né. Então, o que que a gente fala, a gente tenta capturar esse conceito do sonho, essa questão da consistência, essa questão do deixa o dinheiro trabalhar para você no piloto automático. Isso se conecta muito mais com as pessoas. Então,
como as pessoas, o time das TI, então, são pessoas que trabalharam em empresas de tecnologia, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se posiciona, tudo isso impacta. Eu falo que toda a forma como a gente atende, como a gente responde dúvida de cliente, o que a gente escreve, tudo isso é muito pensado para tirar essa complexidade desnecessária desse produto. Esse é o ponto 1. Sim, E tem o segundo ponto, que é a parte de tecnologia. Previdência, aqui a gente está num canal de seguradora, e a gente sabe que seguros, de maneira geral, existe uma coisa chamada legado técnico, né, a parte de sim. tecnologia. Esses sistemas foram lançados há muito tempo, e você não teve manutenção, e você não teve oportunidade de, às vezes, começar do zero. E, por sorte, a CTI começa há 3 anos. Então a gente consegue começar muito mais leve na era do WhatsApp, na era da inteligência artificial, na era da computação de nuvem. Então isso Ganho. permitiu que a gente conseguisse construir um produto usando as tecnologias atuais. Então hoje, por exemplo, se você quer abrir uma Teve que se previdência, adaptar, né, já nasceu ali. É. exato, numa grande seguradora, você tem que ir numa agência bancária, você tem que ligar na central. A gente já ouviu história de carta à mão para fazer portabilidade. E isso não dá para acontecer. Então o que que a gente faz? A gente ajuda as seguradoras a se modernizarem. A gente integra diretamente, nas seguradoras e usa as tecnologias de hoje. Então a nossa experiência do colaborador é no WhatsApp, a experiência do RH é num portal, a gente usa inteligência artificial, porque ela consegue criar hipercontextualização, que a gente fala. Então, a Thaís é diferente do Nicolas. A Thaís nasceu no ano tal, o Nicolas nasceu no ano tal. A Thaís trabalha na empresa Y, o Nicolas na empresa Z. A Ó, Thaís persona recebe X, a Nicolas Z. E tá. com isso eu consigo ser muito mais contextual com você. Então a sua experiência é única, melhorada também. Muito bom, hein, caramba. Então, e agora eu estava pensando, né, que o jovem de hoje ele fala sobre independência financeira, investimentos, liberdade, né, que ele quer ter. E por que que a previdência ainda fica fora dessa conversa? Porque ele não relaciona, né, não faz essa conexão. Exato. Então, isso é uma excelente pergunta. Quando a gente fez pesquisa, enfim, isso tudo é dado Tá. público. Se você vai na rua, você desce, onde é que você está agora? Tá, está no Rio? Não, São Paulo. São Paulo. Você vai em São Isso, Paulo, a gente está aqui na Avenida Paulista. tá. Imagina que você desce na rua aqui na Avenida Paulista, você pergunta para 10 pessoas: "Você conhece previdência?" 9 vão te falar que conhece. Aí você volta para essas mesmas 10 pessoas ou pega outras 10 pessoas, você pergunta: É. "Você tem previdência?" Não. Uma vai te falar que tem. Então a previdência, quando a gente pensa em marketing, em comunicação, ela tem uma que a gente chama de, as pessoas conhecem, já ouviram falar de previdência, né. Então você não precisa explicar para uma pessoa o que que é previdência. Você precisa convencer a pessoa do porquê que ela precisa ter previdência, que é tal do problema de conversão, Tá. não de reconhecimento, né. Então quando você tem um problema de conversão, é um problema mais fácil. Por quê? Porque é sobre explicar, é sobre você educar, é De sobre você boa. estar nos lugares certos, é sobre É. você, dar confiança para a pessoa que pode. O que que é muito mais difícil? Vou usar o exemplo do Uber. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se a sua mãe te falasse: "Filha, pode ir entrar num carro de estranha, tranquilo", Um modelo novo, né. É. cara, você ia falar: "Nossa", ou imagina: "Ah, vou dormir na casa de alguém que eu nem conheço lá em São José de não sei aonde", é o É. Airbnb, né. Hoje você faz. Então eles tiveram que gastar muito dinheiro para te tranquilizar que esse negócio faz sentido. Quando você tem que convencer algo do passado, é outro desafio. É sobre você modernizar o que já existe. Então a nossa batalha do dia a dia é como é que a gente consegue simplificar o processo de algo que as pessoas sabem que precisam ter. É outro problema, continua sendo um problema. É. E na prática, o que que muda quando a linguagem deixa de ser institucional e passa a dialogar com a realidade da geração Z? Legal. Isso é um excelente ponto. Como Tá. a gente usa previdência, uma pessoa pode ter 10, não, vamos assim mesmo, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, e ela é uma usuária de previdência.
Então você não pode falar da mesma forma como você fala com alguém da geração Z, com alguém de 40, 50 anos, né, sei lá, porque são mundos diferentes. Mas o que que os 2 usam? WhatsApp, independentemente da sua renda. Então a fo o como a gente consegue ir bem. Só que quando a gente está falando com alguém de 40, 50 anos, o que que importa? Solidez, segurança. Então, eu não posso falar para uma Thaís de 50 anos que a gente é uma empresa moderna, tecnologia, inteligência artificial. Eu tenho que falar: "Olha, por trás da Stay tem a Zurich, que é uma das maiores seguradoras do mundo, o seu Ok. dinheiro vai estar investido aqui, tará-tá, tará-tá". Então é necessário uma adaptação, né. Então a gente tem muito cuidado em como a gente se posiciona e o que que a gente traz como as fortalezas, dependendo do público. Então o que a gente vê é, o mercado como ele é hoje em dia, ele só fala o que ele tem que falar, que é a parte técnica, como funciona o produto, etc, etc. E aí isso não se comunica mais com a geração Z. Então o que a gente teve que fazer é adaptar, o discurso, o que falar e como falar dependendo do público, né, isso ninguém faz. É, muito legal mesmo. Vocês perceberam que o problema era apenas de comunicação ou também o produto, fizeram ajustes ali no produto, né, na experiência, na jornada, em alguma outra coisa? Boa, excelente pergunta. Então vamos mais um nível aqui de problema que a gente enfrentou. Então primeiro foi posicionamento, marca, depois foi desejo, e depois ok, entendi o que que é previdência stay, que é o entendimento. Depois eu provoquei desejo, eu falei: "Olha, tudo bem, me interessei, quero abrir uma conta com a Stay Zurich", no caso aqui. E aí como é que você faz isso? Então, quando a gente olhou a experiência do mercado antes da CMC, a gente fazia uma pergunta assim: "Thaís, você quer VGBL ou PGBL?". Você já ouviu falar nisso? É. Aí: "Thaís, você quer imposto regressivo ou progressivo?". "Thaís, você quer o fundo A, B, C ou D?". Aí você fala assim: "Gente, é tanta dúvida, ou deixa eu perguntar para alguém que Precisa ser um conhece". especialista, é. É isso, você precisa tomar muitas decisões. E a gente, como é um pouco nerd de um campo da ciência, chama economia comportamental. A gente estudou muito e cada iteração que a gente tem com as pessoas, a gente brinca que é diminuir, aí o termo técnico é esforço cognitivo, que é toda decisão que você toma, você fica cansado. O Sim, seu cérebro toma várias, então quanto menos decisão você tomar, maior a probabilidade de eu fazer você tomar uma decisão. Então através do nosso produto, a gente já pré-configura um monte de coisa, a gente faz perguntas de sim ou não, a gente não te deixa ter tanta dúvida, para que você simplifica. consiga simplificar. Agora, a verdade é que tem gente que gosta. Tem gente que gosta de escolher fundos, de escolher, que tem dúvida aqui, que abate do imposto, tá tudo certo, mas isso é 1%. E a verdade é que o mundo dos investimentos da previdência, ele é construído por pessoas do 1%. E essas pessoas do 1% assumem que os 99% são iguaizinhos a elas. E a experiência fica muito confusa. Então o que que a gente fez? Vamos construir uma experiência certa para os 99% Tá. e dar a opção para os 1% fazerem do jeito que eles quiserem. E aí com isso a gente Entendi. travou e conseguiu converter muito mais gente para o mercado. Então vocês atendem também, né, lógico, pessoas não só geração Z, né? Vocês Exato. atendem todo mundo. Tá. E existe uma diferença importante entre vender previdência e construir a consciência financeira. Como que é possível equilibrar essas 2 coisas? Boa, excelente pergunta. Então, a gente vê a previdência como o meio, tá, é Tá, como você faz alguma coisa, mas ela não deveria ser o fim. O que que eu quero dizer com isso? Previdência está dentro do guarda-chuva que a gente chama hoje de saúde financeira, né. Então, o país, o Brasil, a gente está em época de Copa do Mundo, né, não ganha mais Copa do Mundo tem uns 20, 24 anos, né. é. Eh, mas a gente ganha outra coisa, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ah, é? E isso faz com que, Eu tô essa ansiosa. exato, todo Todo mundo é mundo, ansioso. todo mundo. Sabe qual se você tivesse que chutar, qual é a razão número um para essa ansiedade? Dinheiro? Não. Dinheiro. É? Dinheiro. Tá vendo?
e preocupa mais que saúde. Eh, então o que que eu quero dizer com isso? O dinheiro a gente não sabe, mas é a causa raiz de grande parte da ansiedade generalizada do Brasil. Então quando eu estou falando de previdência, eu estou falando na verdade de saúde financeira, Que interessante, né. né. Ela é muito legal essa visão que vocês têm ali de neurológica, ali, comportamental. Exato. Muito E legal. por que que eu quero dizer com saúde financeira? Porque a previdência, na verdade, ela é o gatilho do hábito saudável de investir. Muito bom. Então ela é o meio. Então quando eu estou na empresa, eu estou falando assim: "Thaís, me conta aí, como é que estão as coisas? Você sabe quanto você gasta? Sabe quanto sobra no final do mês? Você está endividada?" Então a gente oferece junto às empresas toda uma trilha educativa, um diagnóstico financeiro, consultoria, para que a gente consiga mapear como é que está a Thaís, pois se a Thaís estiver endividada, eu primeiro preciso tirar a Thaís da dívida, ela saiu da dívida e começa a investir. Investir. Agora, se a Thaís não está endividada, ela já pode investir. Então a forma como eu comunico e que eu espero da Thaís muda se eu sei mais sobre a situação financeira dela. E aí eu posso falar de previdência. Então, quando a gente pensa em previdência, a gente pensa muito mais sobre saúde financeira e falar sobre isso com viés de usar a previdência como gatilho do hábito para você conseguir ter um futuro tranquilo. Que E legal. aí, a partir disso, você consegue ter uma experiência muito melhor. Faz sentido? Muito, um trabalho maravilhoso vocês estão fazendo. Eu acho incrível. Do ponto de vista dos corretores e profissionais do mercado, o que que ainda falta de repertório para conseguir conversar melhor com esse público? E vocês trabalham com corretores ou não? É diferente? Olha só, eu queria fazer uma mensagem de amor aos corretores. Aham. Eh, a gente é muito fã do trabalho dos corretores. A gente sabe que no Brasil, seguro não é comprado, ele é muitas vezes vendido. É, E o corretor tem um papel fundamental no aumento da penetração, da experiência do cliente, da importância da seguridade. A gente vê o corretor como central no Brasil, pra seguros e enfim, para o bem da sociedade. Em previdência, existe um certo desafio com corretores. Por quê? muitos não Porque estão, né, nessa poucos corretores no Brasil, são especializados em previdência, normalmente são especializados em auto, seguro saúde, vida, previdência é quase a quarta opção. tá, Então a gente tem um trabalho muito importante com 2 grandes trabalhos importantes com o corretor. Número um, educação. Então a gente trabalha muito em educar corretores, tá. Então alô corretor que tiver interesse em previdência, entra aqui em contato com a gente, quem tem um canal super legal de suporte, treinamento e educação com o corretor. E a segunda parte é a facilidade para vender previdência. Então previdência ferramenta. é uma ferramenta para o corretor muito boa. Por quê? Porque você gera principalidade, que a gente chama, na vida do seu cliente. Qual outro produto você fica décadas conversando com aquela pessoa? Nenhum. A previdência te permite isso, né. Só Hum, que por que que os corretores não vendem? Porque não tem um acesso fácil à venda de previdência. Então a gente acho trabalha muito em parcerias com corretores para facilitar a venda de previdência. E aí só finalizando, a gente hoje está exclusivo no canal de empresas, né, previdência privada para empresas. tá, Então uma outra dificuldade é que a grande maioria dos corretores, em número, né, são para pessoas físicas, e uma parte ainda pequena, é especializada em pessoas jurídicas de um porte um empresa. pouquinho maior. Então o É, que a gente acaba trabalhando normalmente são com corretoras um pouco maiores, mas eu sou super, otimista da gente conseguir massificar ainda mais a venda com corretores. Então, corretores do Brasil aí da Segbox Insights, sejam parceiros. procura a gente. É, Eu adoraria te conhecer e te ajudar a vender mais e ter uma relação de longo prazo com o seu cliente. muito bem. Muitos profissionais ainda abordam previdência pensando em segurança, aposentadoria, né, como a gente está falando. Essa narrativa continua funcionando para os jovens? Excelente Acho que pergunta. Eu aumenta um acho pouco, que eu vou só complementar que é sim, então, né, então é segurança e futuro, mas é e, não é ou. Você pode usar a previdência para criar uma reserva de emergência, você pode usar a previdência para realizar um sonho, você pode usar a previdência para uma viagem, tá tudo certo.
Então, é só a forma como a gente comunica que acho que precisa expandir, né. E aí eu acho que através do sonho, você consegue definir que todo mundo sonha e todo mundo tem seu próprio sonho. E a previdência é o jeito mais fácil, e eficiente para você alcançar seu sonho, independentemente do que seja. Pode ser aposentadoria, pode ser liberdade financeira, pode ser um carro. É, tá. E que tipo de argumento acho que seria justamente isso, né, um argumento e abordagem para gerar conexão com a geração Z, né. É é É isso. ilustrar aí com esses exemplos de onde pode chegar, né, com a previdência. É. E a Stay trabalha muito forte identidade visual, linguagem, experiência digital. Qual que é o papel do design também, profissionais da comunicação, né, assim como eu, da comunicação para reduzir a fricção, num tema que naturalmente é complexo como previdência? Excelente ponto. A gente, desde o dia zero da Stay, é muito ligado e carinhoso em construção de marca, do design, da consistência, porque a minha analogia é assim, sabe quando você entra na sua loja preferida e você sabe até o cheiro? Sim. A gente quer passar essa experiência mágica, né. E o design, a forma como você comunica, tem que ser consistente com o que você quer passar. Então, para a gente, desde o início, foi muito importante. E Investem aí bastante nesses profissionais, tá. exato, porque o design ele te associa a algo, né. Então, desde o começo das T, a gente sempre quis se associar à simplicidade, então poucas cores, mais cores, menos escuras, mais claras. A gente sempre quis se ligar da simplicidade, então falta de jargão, mas também, eh, na Claro, parte imagética, poucas coisas e não muitas coisas para te é. dar uma clareza e paz mental. A gente sempre quis ser visto como sério, né, porque previdência a gente está falando como uma coisa séria, que é seu dinheiro do seu futuro. Então a gente sempre se associou a parceiros muito fortes, a escritórios muito fortes, a pessoas que trabalharam em lugares que a gente admira. Então, o que a gente fala, a gente também às vezes prefere ser direto, né, e sério do que ficar também falando, enrolando alguma coisa. Então, o nosso design, como a gente se posiciona, como a gente se comunica, tá tudo muito forte na cultura da empresa, né. E na cultura da empresa por trás estão as pessoas. Então uma das coisas que a gente é muito carinhoso aqui são as pessoas que a gente contrata e traz. Então acho que tirando eu, assim, ninguém nunca tem mais uma pessoa na verdade, ninguém nunca tinha vendido previdência na vida. E é muito louco, né, porque se a gente vende previdência, como é que vocês pegaram pessoas que nunca venderam eh, e é fundamental. E partindo da ideia que as pessoas acham que é complexo, né, você pensar: "Nossa, mas como que colocou no mercado complexo?". Exato. Então você consegue trazer pessoas que pensam diferente e fazem coisas diferentes. Sem vícios ali, né, que legal. E a Segbox também participa dessa construção, né, de comunicação, posicionamento aí da Stay. Como Exato. uma estratégia visual e de conteúdo mais conectado ao comportamento digital ajuda a aproximar esses jovens? Eles olham e realmente, eles conseguem isso faz toda a diferença, né, essa comunicação. Faz. E aqui, a Segbox sempre foi uma grande parceira nossa, né. Então desde o momento, 0, assim, acho que a Segbox é parte fundamental de como a gente se comunica, como a gente posiciona, como a gente desenha mensageria. Então o legal da Segbox é que ela consegue trazer experiência no mercado de segurador, com uma modernidade, das ferramentas que a gente usa. Empresa de Então inovação também, né. é uma empresa de inovação, uma empresa que sempre nos ajudou a estar na ponta. Que nem eu falei, a gente pensa tanto internamente como em desenhar produto, que para a gente ter parceiros que pensam como a Segbox é fundamental e um resultado desse sucesso, sabe. Muito legal. E você estava falando que vocês prezam também para passar uma imagem de sério, né. Existe um risco de simplificar demais a comunicação e perder a profundidade no conteúdo? Nesse Existe. risco? Essa é uma excelente pergunta. Então, que a gente qual a nossa regra? A gente sempre balanceia do que a gente precisa falar, o que a gente não precisa falar. Então a gente sempre fala o que precisa falar, mas a gente assume que se as pessoas têm dúvidas, elas vão perguntar, né. Então, esse é um balanço muito fino, como é que você consegue ser claro e falar tudo o que você precisa, mas sem a necessidade de ter um
documento de 35 páginas onde você puxa todas as normas da SUSEP. Agora, se perguntarem da norma SUSEP, a gente está preparado e a gente tem, mas não necessariamente a gente assume que as pessoas precisam saber tudo a todo momento. E esse é um pouco do desafio que a gente tem aqui, é de estar trabalhando num mercado tão regulado e tão sério, mas que a gente dá a opcionalidade das pessoas descobrirem o que elas querem. É. Todo o mercado de seguros, né, mesmo essas empresas mais tradicionais, elas estão trabalhando nesse movimento ali de querer simplificar, de querer atingir os jovens, né. Mas na visão de vocês, qual que é o maior erro das empresas quando elas estão tentando fazer esse trabalho de conversar com a geração Z, né, falar com jovens sobre dinheiro, sobre futuro? Eu acho que tem algumas dicas, né, que a gente foi aprendendo ao longo do caminho. Eh, Número 1 que eu acho, toda geração é diferente, não é nem melhor, nem pior, né. Então acho que a primeira coisa é esperar a mesma coisa de diferentes gerações. Você pode esperar resultados, mas talvez a fórmula é diferente, é que nem eu falei. Então não é que a geração Z não tem comprometimento, talvez o comprometimento seja visto de outra forma. Não é que a Uhum. geração Z quer flexibilidade a todo momento. Talvez a flexibilidade quer dizer ter caminhos, né. No então, assim, eu acho que a grande coisa é, às vezes, ter um preconceito, ideias concebidas que faziam na sua época. Mas a gente tem que assumir que as pessoas mudam e as coisas acabam mudando, mas o princípio de seriedade, de resultado, de entrega, ele tem que ser universal. Agora a forma como você se comunica e a forma como você espera que as pessoas façam pode ter mudado, mas a exigência do resultado tem que ser a mesma, né. Eu acho que Ah. às vezes a gente confunde essas 2 coisas quando a gente vai se comunicar com a geração Z. É, e você acha que o mercado de seguros tradicional está preparado para atender essa geração, assim, ou ainda está muito preso? É muito difícil para eles, ainda estão errando muito? É, o que eu acho, assim, a Stay junto com a Zurich é uma excelente mistura, vamos dizer assim. Então Tá. se a Stay fosse sozinha no mercado, vamos dizer assim, a gente não ia conseguir vender previdência nenhuma, né, porque quem são esses garotos, Essa vamos da dizer base, assim, a tradição com a que vão inovação. ter É. agora, quando a gente faz a parceria com a Zurich, que é uma seguradora global, que tem no Brasil uma joint venture com o Santander, eles juntos têm mais 100 bilhões de previdência, eu posso confiar. Agora, a Zurich, nos usa muito para acelerar a modernidade, a entrega de produto, a comunicação. Então essa combinação, quando você tem as seguradoras se juntando a empresas mais modernas de tecnologia, é um excelente caminho. Eu também não acho que as seguradoras não são capazes, eu também não acho que as empresas modernas são capazes sozinhas, né. Acho que as 2 têm as suas fortalezas. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, mas eu acho que um caminho como o que a gente tentou buscar, acho que faz muito sentido. Sim, tem todo sentido. E pensando nos próximos anos, como que vocês enxergam a evolução da previdência privada para os públicos mais jovens? Então o que a gente enxerga é o seguinte, a gente acredita muito que tem 2 coisas que a gente não consegue escapar, né, vamos começar, que é o tempo e imposto, né. Então É. pode vir inteligência artificial, metaverso, pode vir o que quiser, mas isso não vai mudar. E a solução que resolve esse negócio é a previdência. Então a gente acha que esse É produto, um bom argumento, né, é verdade, muito legal. ele vai estar sempre aí, porque as pessoas vão envelhecer, as pessoas vão querer ter uma forma mais eficiente de proteger o patrimônio. Então, em relação ao produto, eu acho que é muito difícil de vir uma disrupção que acabe com isso. Então, ele sempre vai ter que existir, essa é nosso princípio. Número 2, nosso segundo princípio é que, dado o colapso da previdência social, vai ter que ter alguma mudança ou comportamental ou regulatória, que todo mundo vai precisar ter uma alternativa complementar. Eh, Importante. Pode ser agora, pode ser daqui a 4 anos, pode ser no governo A, no governo B, mas vai ter que vir. Eu acho que a gente acha que a gente chama em inglês chama trends, né, as coisas que enforçam geracionalmente, é um trem que não vai parar, isso vai acontecer. Agora, a forma é o que vai mudar, e eu acho que a TI vai estar sempre à frente do seu tempo. Hoje é o WhatsApp, daqui a pouco é a inteligência artificial, daqui a pouco é um agente,
daqui a pouco não sei. E aí sempre vai estar, à frente do seu tempo, essa é a nossa visão, Um mercado mas mega também promissor. É, exato, mas a gente tendo também muito entendimento e responsabilidade de que as seguradoras são grande parte, né. Então, a gente sempre vai precisar ter uma seguradora por trás, porque previdência é um produto de experiência. seguros. Então a gente vê muito a gente cada vez mais, ajudando o mercado de seguros a oferecer de forma massificada previdência. E aí a gente gosta de pensar que as seguradoras, ao fazerem uma parceria com a Stay, não precisam investir tanto em tecnologia, em operação, que a gente cuida dessa parte, e a gente ajuda a crescer esse bolo chamado previdência. Um pouco essa é a nossa visão. Que a ideia justamente é ter depois parceiros, né, com outras companhias e aí expandir isso, né. Muito bem. Para encerrar então, se um corretor perguntasse hoje: "Como eu começo a falar de previdência com a geração Z?", qual seria o primeiro conselho? Você Eu ia que falar tá assim, cheio de argumentos aí, argumentos ótimos. eu perguntaria: "Qual o seu sonho?" Aí Ai, a pessoa pode te falar seu sonho. Aí você perguntaria assim: "Como é que você está se organizando para chegar lá?" Aí a pessoa vai falar: "Ih", aí você entra com o argumento da importância da previdência. Assim que tem funcionado. quem acredita só acredita, né, você tem que fazer alguma coisa para chegar lá. É isso aí. Muito, muito obrigada, Nicolas. Excelente conversa com você. Nossa, você está com uma empresa aí com grande que vai crescer muito aí. Boa. Muito obrigada pela nossa conversa. Fica claro aí que falar do futuro com a geração Z exige mais do que adaptar a linguagem. Exige repensar relacionamento, experiência, comunicação, relevância. Muito obrigada. E a você que nos acompanha, continue ligado no Segbox Insights para mais conversas sobre inovação, comportamento, movimentos que estão transformando o mercado de seguros de previdência. Até a próxima. E em breve mais uma conversa aí com a Stay. Até a próxima. Ó, valeu, Thaís. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.